Eu estava navegando na internet há alguns anos atrás em torno da Zoom, procurando episódios antigos de Bob Esponja. Eu era um grande fã quando criança e os novos episódios que eles mostravam na TV eram uma merda. Então, depois de passar por vídeos de má qualidade em sites estrangeiros e outros sites inundados com anúncios, deparei-me com um site não oficial que havia episódios completos grátis. Ok, a qualidade não era muito boa, mas era melhor do que todos os sites em que eu já havia procurado. Porém, na parte inferior da página, havia um link que dizia o episódio perdido de Bob Esponja. Sendo o idiota que sou, eu cliquei nele. Achei que ele seria provavelmente um screamer ou algo assim, mas cliquei nele de qualquer maneira. Eu estava entediado o suficiente para clicar no vídeo e assisti-lo. Porém, para minha surpresa, acabei me esquecendo completamente sobre a procura de episódios antigos. O episódio tinha qualidade baixa, e o episódio em si já tinha sido basicamente esquecido pelos escritores. Como todos os episódios, este começou com a canção tema. O título do episódio dizia Patrick's Leg, com as letras em forma de bolhas divertidas, bolha que todos nós conhecemos e amamos. A primeira coisa que não parecia certa era que após o título, a transição, ao invés de bolhas, era apenas um borrão para o início do episódio. Ele começou como um episódio de Bob Esponja inofensivo, com Bob Esponja e Patrick assistindo ao pôr do sol. Mas então, Patrick decide ir surfar na areia. E nisso, Bob Esponja concorda e eles o fazem. Até aí, um episódio muito normal. Patrick, então, tenta fazer algum tipo de manobra com sua prancha, mas fracassa. Como resultado, Patrick cai e quebra a perna, e Bob Esponja vai atrás dele para ver se ele está bem. Durante esta cena, ao invés de a música temática havaiana, uma música muito mais séria e de suspense toca. Além disso, Patrick solta gritos muito mais dolorosos e desesperados do que ele normalmente faria. O suficiente para que eu pudesse sentir. Bem, eu acho que faz sentido. Quero dizer, ele apenas quebrou a perna. Nada muito fora do comum, certo? Bom, tirando a abertura e a música desta cena, o episódio prossegue como qualquer outro episódio comum. A próxima cena acontece em um hospital, onde o médico diz ao Patrick que ele precisa ficar em uma cadeira de rodas por um tempo. Enquanto eles saem de lá, Bob Esponja está empurrando Patrick em uma cadeira de rodas, quando eles se deparam com algumas garotas. As garotas começam a falar com Patrick por causa de sua perna e perguntam se elas poderiam assinar seu gesso, enquanto se afastam junto com Patrick, deixando Bob Esponja sozinho. Até agora, está tudo indo como um episódio normal. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu durante o episódio depois desta parte, então vou pular algumas cenas. Esta é a parte onde tudo fica assustador. Mais tarde naquela noite, Bob Esponja bate a porta de Patrick. Nesta cena, os cenários estão mais realistas do que o habitual. No entanto, tentei ignorá-los. Quando Patrick abre a porta, Bob Esponja diz a ele que ele está proibido de ver essas garotas, e que nunca mais poderá vê-las. Patrick fica furioso, e eu quero dizer furioso mesmo. Ele nunca ficara daquele jeito em nenhum dos outros episódios. Esta era uma raiva muito mais realista. Logo em seguida, ele diz que odeia Bob Esponja. As garotas então saem de lá com medo. Foi aí que eu comecei a me sentir perturbada por este episódio. Bob Esponja, em seguida, grita com uma voz invulgarmente profunda, algo do tipo, "Ah é.
Bem, enquanto você me odiar, eu irei fazer isto. E então começa a bater violentamente na perna quebrada Patrick com uma pedra. Depois disso, a tela muda para a estântica por uma fração de segundo, e corta para uma cena em que Bob Esponja e Patrick estão desculpando por alguma coisa durante o dia, exceto que o forro da animação e as vozes não se encaixavam, e estavam bem atrasados. A animação nesta cena é muito pobre, como se ficasse se repetindo, e continua por uns bons 4 ou 5 minutos. Fiquei muito assustado, mas de qualquer maneira, queria ver como o episódio terminaria. A tela então fica preta por 1 minuto ou 2, e depois corta para uma cena de um outro episódio, em que Patrick está com Jeffrey Jellyfish em um vagão de trem, e diz: "Vamos, Jeffrey." E a tela fica preta novamente, desta vez por apenas cerca de 30 segundos. Porém, o que veio em seguida foi demais para mim. A tela corta para uma cena, onde Patrick corta e abre o estômago de Bob Esponja com um pedaço de coral quebrado, muito sangue jorrando em animação de desenho, enquanto olha para a tela com os olhos dilatados de sangue. Sua boca não se move, mas você pode ouvi-lo dizer baixinho: "Eu sabia que esse dia chegaria." Com uma voz ecoando. Eu não pude acreditar no que estava vendo. O que diabos era aquilo? O mais assustador, porém, é que você também pode ouvir Bob Esponja rindo baixinho, por algum motivo. Isso me deu calafrios na espinha. A cena prossegue por mais 3 minutos, mas nada pode ser ouvido além de estática, que vai aumentando cada vez mais, até ficar insuportavelmente alto. Em seguida, os créditos normais aparecem, mas como uma imagem muito fraca da última cena ainda sendo mostrada no fundo e com aquela música de suspense da cena anterior tocando. Meu Deus, essas merdas vão ficar queimadas em minha mente para sempre. O logotipo da United Plankton também não é mostrado no final, diferente dos outros. Depois que o vídeo terminou, a página travou, então tive que atualizá-la, mas ela não estava mais disponível. Eu não conseguia mais encontrar o site. Até mesmo quando eu procurei Patrick's Lab no Google, nada apareceu. Eu entendo se você não acreditar em mim, mas eu sei o que vi, e aquela imagem do final, em conjunto com a música, aparece em minha mente de vez em quando para que eu me lembre disso. Droga, o que diabos eu estava fazendo acordado àquela hora da noite? Tenha uma boa noite.